Shalom. Todos nós fomos chamados a servirmos ao Senhor como mordomos. E somos mordomos porque sabemos que administramos bens que, em verdade, não nos pertencem, pertencem ao Rei. Em Malaquias capítulo 3, versos 8 a 12, nos traz uma advertência e um desafio. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós olhamos para esse texto, descobrimos que Deus está dizendo, olha, os bens que você tem nas suas mãos são meus. E quando você usa do seu jeito, você está roubando de mim. Quando você não me devolve o que deve ser devolvido, você está roubando de mim. Então, quando compreendemos essa verdade, não se torna peso a gente obedecer Deus no sentido da entrega dos dízimos. Dízimo é uma ordem. E algumas pessoas dizem assim, mas dízimo é do Velho Testamento, dízimo é da lei. Eu quero colocar duas coisas. Em primeiro lugar, dízimo é anterior à lei, não é da lei. Abraão, que é antes da lei, deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Dízimo é honra ao Senhor. É obediência, mas é honra ao Senhor. E lá em Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus, ele condena os fariseus, os líderes religiosos, porque o que eles faziam? Eles davam o dízimo das coisas que eles colhiam, mas eles não tinham misericórdia para com as pessoas. E aí Jesus fala assim, olha, vocês devem fazer uma coisa e também a outra. Fazer uma sem deixar de fazer a outra. Ou seja, vocês devem exercer a misericórdia, mas não podem deixar de fazer aquilo que é a obrigação de vocês, de dar o dízimo do que vocês colhem. Então, dízimo é anterior à lei. E dízimo é aprovado por Jesus. Jesus aprovou o dízimo. E dízimo o que é? Dízimo é 10% de tudo aquilo que Deus nos acrescenta materialmente. Ora, se tudo que eu tenho pertence a Deus, eu pegar 10% e devolver para Deus é a coisa mais natural. Aliás, eu estou sendo privilegiado, porque estou ficando com 90%. Então, o dízimo quer dizer 10% de tudo. Quando olhamos para a Bíblia, quando Deus ensinou sobre o dízimo, eles estavam no deserto. Não tinha colheita no deserto. Eles só foram experimentar a colheita quando chegaram em Canaã, 40 anos depois que eles saíram do Egito. Então, eles só foram experimentar lá, mas eles davam dízimo de tudo que eles colhiam. A Bíblia nos diz, precisamos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Dízimo é obediência, oferta é honra, é liberalidade do coração. Quando eu dou o meu dízimo, eu estou dizendo, eu sei que tudo pertence a Deus e eu devolvo os 10% que ele pediu. Mas quando eu oferto, eu estou dizendo, Deus, além da obediência, eu quero ir além. Eu quero honrar o Senhor com muito mais do que aqueles 10%. Quando nós não fazemos isso, quando nós fechamos o nosso coração, a Bíblia nos diz que estamos roubando ao Senhor. Por isso o devorador, o maligno, entra na vida financeira de muitas famílias e aí fica tudo desarrumado. Fica desarrumado, porque quebra o carro, porque fica doente, porque tem que gastar em outras coisas, e aí não sobra dinheiro para dar o dízimo depois, e aí mais dívida, e depois mais sonegação em relação àquilo que pertence ao Senhor. Então, Romanos 12, verso 8 nos diz, aquele que contribui com liberalidade, ou seja, de coração aberto. Não fique retendo.
Não fique fazendo continha dos centavos. Dê ao Senhor e honre ao Senhor, porque Ele te deu tudo.